todos, sejam bem-vindos ao nosso canal a Léo Handmade. Eu sou a Lê, da Léo Handmade, crio bolsas em crochê e hoje você vai aprender a fazer a nossa mini bag Lola. Então, bora lá! Então, antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre essa bolsa, sobre o tamanho dela, porque ela é uma classificação de mini bag, né? Então, as mini bags são bolsas pequenininhas, mas eu fiz esta especificamente para poder caber pelo menos o celular, a chave, o documento, as coisas que você precisa para poder ir para algum lugar. Então, ela ficou com um tamanho de 17 a 18 centímetros, e depende, 18 centímetros, vai gente, 18 centímetros de comprimento. A outra também ficou com 18 centímetros de comprimento. Nós temos aqui 15 centímetros de altura, a outra ficou com um pouquinho menos, deixa eu ver, 14 centímetros de altura. Então, elas têm 18 de comprimento, 15 de altura e 5 centímetros de frente para trás, ou seja, a profundidade é assim que a gente chama, tá? Essa bolsa, ela foi feita com um fio que foi reciclado de garrafa PET, tá? Isso mesmo, gente, reciclado de garrafa PET. Ele se chama Papir, da Fisher, tá? E você consegue fazer uma bolsa a cada rolinho de 100 metros, então usa pouquíssimo fio. Mas o mais interessante é que esse fio, ele é de ser barato e reciclado, né, ecologicamente correto. Ele garante estrutura para sua peça e também uma maciez, porque ele tem um toque bem aveludado, tá? Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo pra mim, depois de fazer a receita da mini bag Lola, o que é que vocês acharam desse fio, porque eu acredito que ele será um ótimo aliado para suas próximas bolsas também, tá? Tem um ótimo rendimento e também um acabamento muito bom para as bolsas, tá? Então, continue nos dando feedback para melhorar o nosso... Então, eu sempre faço essas ressalvas antes de começar o passo a passo, né? Porque vocês precisam saber de alguns detalhes que a gente não pode falar enquanto tá fazendo, porque tá mostrando outras coisas. Então, para você garantir que a sua peça tenha estrutura, como a minha, que fica assim, ó, sem deformar, somente quando amassa muito, né? Mas ela volta até, se deformar desse jeito, que se você fizesse com fio, que você faz roupa, ficaria, você precisa conhecer o seu ponto, tá? Se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, você não pode fazer a peça ficar muito justa, porque senão perde formato. Se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, use uma agulha maior do que eu tô indicando. E se seu ponto for muito largo, você usa uma agulha um pouquinho menor. No meu caso, eu já tô usando um pouquinho menor, porque o meu ponto é justo. Então, ajustem aí vocês também. Então, vamos à lista de materiais para mini bag Lola. Ela foi feita com fio Papir, tá? Da Fisher. Ele é um fio reciclado. Eu utilizei para ele a agulha de 4,5. Portanto, vocês podem utilizar outro tipo de fio. Eu fiz um teste aqui com outro fio, que é o fio de poliéster 5 milímetros. Portanto, o fio de náutico também vai dar o mesmo resultado. Vai ficar no mesmo tamanho se você fizer a videoaula ou a sua bolsa com esse outro material, tá? O que eu não fiz foi com fio de malha, mas você pode testar e mandar aí pra mim pra ver como que ficou, tá bom? Então, papir com um rolinho apenas dá pra fazer a bolsa Lola. Claro que você pode aí misturar cores se tiver interesse, se quiser brincar aí com a criatividade, você pode utilizar duas cores, 3 cores, ou seja, o que você quiser aí, tá? A bolsa Lola, ela tem um fecho, tá? Mas não se prenda ao fecho que eu coloquei, você pode utilizar qualquer outro fecho, tá? No caso desse fecho, ele é assim, olha, ele é um fecho onde você vai grudá-lo desta forma, ele tem a frente, as costas, aí você coloca aqui parafusos, né? E aí tem a outra parte que vai aqui na bolsa e você prende com ganchinhos assim, né? Então, são duas partes de fecho. É um pouquinho mais complicado de colocar, mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica, não tem problema. Ó, então esse fica aqui na aba, que essa é a parte maior do fecho, e a outra fica aqui, preso no corpo, tá bom? Mas vocês podem utilizar o mesmo fecho que eu utilizei na aula passada, que foi a aula da bolsa Sofia, o fecho imantado costurável. Aí não vai ficar aparecendo nada, né? Mas eu vou dar outras possibilidades para vocês aí no decorrer do passo a passo. No demais,
Vocês vão precisar de 2 mosquetões para prender as alças, podem ser qualquer... Aqui eu utilizei até diferente, porque eu não tinha mesmo. Então, para vocês terem noção de que pode utilizar o que vocês tiverem aí na sua casa. 2 mosquetões ou argolas articuladas, que são essas aqui. Eu não usei argolas articuladas porque as minhas são muito grandes, né, com relação à bolsa. Então, eu preferi utilizar mesmo os mosquetões ali para prender a alça. Ou vocês podem colocar também uma alça fixa, onde vocês colocam as meia-luas aqui já costuradas na bolsa. Ela vai ficar presa aqui. Isso daqui é uma coisa que você não consegue tirar, porque não tem uma articulação para colocar e tirar, tá? E então, vocês podem utilizar as meias-luas ou mesmo esse mosquetão normal, que é um mosquetão de chaveirinho, né, que eu coloquei no tassel na aula passada. Quem não viu a aula passada, é um bom já treinamento também para vocês entenderem colocações de acessórios. Então, se quiserem dar uma olhadinha, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, ok? E também a alça, né, pode ser qualquer tipo de alça, pode ser alça de metal, pode ser alça de acrílico, pode ser própria de crochê. Então, não há nenhuma regra quanto a isso. Você pode utilizar aquilo que você tiver na sua casa, tá? De básico, então, é isso que vocês precisam ter. Não, se você tá começando agora, não se apegue a comprar os acessórios mais caros, tá bom? Primeiro vamos testar o treinar a prática do crochê, e depois que você achar que já tá bom, você utiliza o que é mais difícil de utilizar aqui na parte de acessórios, tá? É uma dica boa que eu vou dar pra vocês, porque assim vocês se concentram mais mesmo em aprender a fazer os pontos, como que é a técnica de juntar uma parte com a outra da bolsa e formar as bolsas, tá? E aí vocês vão juntando as partes e daí vocês conseguem também criar as bolsas de vocês, tá? Esse é o maior intuito, tá? Porque eu não quero que vocês se prendam só a passo, e sim ver uma parte de técnica aqui, outra parte de técnica ali, e juntando todas as peças pra vocês conseguirem fazer a própria bolsa de vocês, e isso é muito importante. Então é isso, bora pra prática. Então, bora pegar a sua linha e a sua agulha. Como eu disse pra vocês, estou utilizando, então, o papir e agulha de 4,5 mm, não tem mais marcado, porque ela é velhinha. Mas é 4,5 que eu tô utilizando, por quê? Porque o meu ponto, ele é justo, e eu quero que o meu trabalho fique um pouco mais firme do que um ponto normal, tá certo? Então, aí, você tem que conhecer um pouco do seu ponto. Então, antes de você finalizar uma peça que você vai falar assim, tá linda, maravilhosa, você tem que praticar e perceber qual é a tensão do seu ponto. Então, a tensão do meu ponto, que eu sei, ela é normal. E já foi larga, já foi, na verdade, apertada, muito apertada. Eu treinei muito pra deixar ela no ponto normal, mas larga ela não é, tá? Então, a minha é normal, então eu quero apertar um pouquinho mais. Eu não vou forçar no braço, eu vou forçar com a agulha. Então, eu vou fazer o meu normal, porque isso prejudica também aqui, né, a articulação. Então, eu vou fazer um pouco mais apertado, utilizando o truque da agulha. Você vai fazer o mesmo com você, mas seguindo a tensão do seu ponto, ok? Aqui a gente vai começar com 40 correntes. Aqui a gente vai fazer o corpo da bolsa. E o corpo da bolsa, ele já vem junto com a aba, porque ele é uma peça só, tá? O que é separado aqui é somente as laterais. E isso que vai dar é totalmente diferente, tá? Essa técnica da bolsa que a gente fez na aula passada. Então, aqui já é um complemento também, para vocês terem noção de que tem muitas técnicas para você formar uma bolsa. Então, 40 pontos eu vou fazer aqui e já volto. Temos aqui, então, os 40 pontos. Percebam que os pontos são todos um similar ao outro. Então, tem que ter o cuidado de deixar tudo igual. E também que não fique muito apertado, tá? Ele ainda tem um buraquinho aqui no meio que dá pra aparecer, ó. Aparece o outro lado lá, ó. Então, tem que ficar um pouquinho mais apertado, porque, lógico, os próximos pontos, as próximas carreiras não serão correntes, serão pontos um pouco mais volumosos. Então, a gente precisa deixar a corrente um pouco mais larga, para que os pontos mais volumosos não deixem o seu trabalho depois entortar. Porque, claro, se você fizer aqui mais apertado e colocar um ponto um pouco mais cheio em cima, ele vai ficar apertado na primeira e largo na segunda. O movimento que vai fazer é esse, ó. A parte de baixo vai ficar bem assim, ó, apertadinha, e a parte de cima vai começar a formar como se fosse ondas, tá? Então, não queremos esse resultado. Tudo retinho, a gente quer tudo reto, então precisa ter esse cuidado. Agora, a gente vai subir mais uma corrente, que é a corrente de subida, tá? Aqui, então, nós temos a 40ª corrente e a 41ª. Ela vai ficar em cima desta corrente, formando o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aí, a gente vai pegar aqui agora
nesta costurinha aqui da parte de trás, né? Nós temos uma laçada, duas laçadas e temos a costurinha de trás. A gente vai pegar nesta costurinha do terceiro ponto, vai puxar o fio, laçar, né? Ficar com duas laçadas e vai fechar essa laçada, formando o nosso segundo ponto baixo da segunda carreira. Então, é aqui nessa parte aqui de trás, né? Temos aqui esta laçadinha, que tem uma e duas laçadas. Não vamos fazer nelas, que é a frente do ponto, a gente vira na parte de trás e pega nesta laçadinha, que é uma costurinha que fica aqui atrás, tá? Aqui a gente vai fazer 40 pontos baixos nesta carreira. Mesmo segredo que eu já falei pra vocês outras vezes. Sobe da altura, deixa tudo igual e fecha. Quem não me acompanha no Instagram, já pega o link que tá na descrição, porque lá eu dou bastante dica de como igualar os seus pontos, tá? E fica até mais fácil pra vocês conseguirem esse resultado que eu tenho aqui. Eu já volto. Chegamos no último ponto da segunda carreira. Tem gente que acha que é a primeira, pode ser, tá? Eu tô colocando como eu acho que é a segunda carreira. Então, a primeira foram 40 correntes, agora 40 pontos baixos. Eu vou subir para a terceira carreira, eu vou virar aqui, ó, como se fosse uma página de um livro. É sempre esse movimento, tá? E vou entrar aqui dentro do mesmo lugar aonde sai essa laçada, que seria aqui, ó. Essa laçada sai daqui, a gente insere a agulha aqui mesmo, puxa o fio pra frente, dá uma altura e fecha, puxando as duas laçadas para formar o primeiro ponto baixo da terceira carreira. E agora, a gente vai fazer novamente 40 pontos baixos. E aqui são pontos baixos, tá? A gente pega entre um ponto e outro, a gente não vai utilizar ponto baixo centrado aqui, apesar de ser o ponto mais usado para fazer bolsas. Eu vou fazer os meus 40 e já volto para mostrar como a gente vai fazer na quarta carreira. Aqui é só isso, tá? Cheguei no último ponto, já virei o meu trabalho, tô aqui no primeiro ponto da quarta carreira. E agora, eu vou subir um ponto baixo aqui no mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto, né? E agora, eu vou pular este ponto aqui, eu não vou fazer nada nele, e vou pro próximo. Mas, eu vou inserir a agulha, não aqui nesta carreira, e sim na carreira de baixo. Então, seguindo a linha deste buraquinho aqui, ó, eu entro aqui embaixo, insiro a agulha, puxo o fio, subo e dou altura pra ficar com altura igual dos outros pontos, tá? Isso é um ponto baixo alongado, ó, e ficou desse jeito. Agora, eu pulei este ponto aqui. Então, eu vou fazer esse ponto agora, só que eu não vou fazer ele exatamente aqui aonde eu pulei. Eu vou fazer ele aqui neste outro ponto. Então, eu volto pra trás, eu insiro a agulha aqui neste ponto aqui, que já tá feito, pra representar este aqui que eu não fiz. Vou puxar o fio e vou dar altura como os outros pontos, ó. Tá? A agulha, ela fica reta aqui com os outros pontos e consigo já fechar este ponto aqui. E ficou desse jeito. Agora, este ponto aqui já tá preenchido, né? Eu vou pro próximo ponto e faço ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, mais um ponto baixo. E eu vou pra mesma sequência que eu fiz aqui agora. Eu não vou fazer este ponto, eu vou pular pro próximo, só que eu desço a agulha aqui pra carreira anterior, insiro, puxo o fio lá pra trás, dou altura pra ficar com a mesma altura dos pontos anteriores e fecho. Vou voltar neste ponto já feito, embaixo dele eu insiro a agulha, puxo pra ficar a mesma altura e fecho. E pronto, temos mais um desenhinho aqui. Esse já tá pronto, eu vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Eita, tá complicado aqui. Fiz o ponto baixo, agora mais um ponto baixo. Pontos, eles têm que ser mais soltinhos, tá? Ó, se não fizer soltinho, vai ficar assim, ó, com esse buraquinho. Então, aqui, eu vou refazer.
E esse é o segredo pra vocês deixarem o seu crochê sem buraquinhos. E a bolsa ela fica mais perfeita, né? Porque os buraquinhos, querendo ou não, aparecem bastante. E uma bolsa tem que ter um aspecto, assim, mais preenchido. Então, fiz 2 pontos e vamos fazer o mesmo desenho. Como é? Pula este ponto, vai pro próximo, só que na carreira de baixo. Laça o fio, puxa pra frente da altura e fecha. Vamos voltar aqui para esse ponto já feito. Fazemos um ponto baixo aqui também, que é quase um ponto alongado. E pronto, a gente vai fazer essa sequência por toda essa carreira até a gente chegar aqui. E eu já volto para mostrar como que ficou. Então, eu cheguei aqui no último ponto, e o último ponto é exatamente este pontinho aqui, ó, que entrelaça esse daqui, tá? Daqui, fechou, aí a gente vira como se fosse um livro e vai pra próxima carreira. A próxima carreira é sem segredo, tá, gente? A gente vai entrar aqui, ó, no mesmo pontinho que sai essa laçada, tá? Como tem esse entrelaçado, fica um pouco mais difícil, mas é só entrar aqui um pouquinho na parte de cima, ó, tá vendo? Dele. E começar a fazer pontos baixos. Essa carreira, então, vocês vão fazer 40 pontos baixos, um ponto sobre o ponto da carreira anterior, cada ponto é um ponto. Não pula nenhum, não aumenta nenhum, sempre 40 pontos. Eu já volto na próxima carreira. Então, aqui eu cheguei na 6ª carreira, eu subi aqui já, então, virei, né, como se fosse um livro, e vou subir o primeiro ponto baixo dessa carreira, no mesmo lugar de onde sai essa laçada, igual a gente fez anteriormente, e a gente vai fazer 1, 2, para de fazer barulho com essa pulseira, 3 pontos baixos, e agora a gente vai pular. Este 4º ponto a gente pula, no 5º ponto a gente não insere aqui, e sim lá embaixo, que é nessa parte aqui. E faz o ponto baixo alongado, igual a gente fez na carreira lá anterior, nessa daqui, né? Agora, a gente vai aqui nesta parte que foi feito já um ponto, voltando pra trás, e faz um ponto baixo. Okay? Ele fica diferente, por quê? Porque a gente voltou um ponto pra trás, né? Aí, ele fica esses desenhinhos aqui, ó, como se fossem setinhas apontando. Só que aí, o que eu fiz de diferente aqui? Em vez de fazer 2 pontos e começar o desenho, eu fiz 3. Então, esse ponto, esse desenhinho, ele vai começar a andar. Ele vai começar indo na diagonal, tá? É como se fosse uma flechinha apontando mesmo. Este ponto aqui, ó, ele já foi feito, só que aqui na parte de baixo. Então, aqui a gente não faz nada e tem que ter muito cuidado pra você não fazer, porque senão vai aumentar ponto na sua carreira. A gente vai pro próximo ponto e faz ponto baixo. 2 pontos baixos. Agora, a gente pula o 3º ponto e no outro a gente faz lá embaixo o ponto baixo alongado. Ele vai sair exatamente aqui, ó, neste mesmo lugar onde a gente fez este ponto aqui, tá? Então, sempre vai ser ali, tá? Volta aqui, insere o fio, a agulha. Às vezes ficam os fiozinhos atrapalhando aqui atrás, sempre tem que sair no lugar certo, tá? Puxa o fio da altura e laça. Aqui ele ficou meio entortadinho o fio, tá? Eu não vejo muita diferença, não. Eu gosto de deixar do jeito que vem, mas fica bem bonitinho quando o fio fica assim aberto, tá vendo? Tá? Não dá pra fazer esse efeito, por exemplo, no fio de poliéster, porque ele é todo um rolinho, né? Então, não tem como. Mas aqui no fio papir, dá pra você deixar ele assim esticadinho, tá vendo? Eu, particularmente, não vejo necessidade, mas tem gente que gosta, né? De deixar tudo igualzinho. Aqui, esse ponto já foi feito, vamos para o próximo. 2 pontos baixos. Pula o próximo ponto, então, no outro, só aqui embaixo a gente insere, puxa o fio até da altura ficar igual aos outros, fecha, volta pra trás neste ponto. E agora, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai seguir com essa sequência até o final dessa carreira, então, eu venho mostrar pra vocês como que fica aqui no finalzinho. Então, cheguei aqui nos últimos pontos, eu tô no último ponto, tá? Como a gente começou com 3, claro que aqui é terminar diferente, né? Então, não tem esse pontinho pra gente fazer. Então, eu fiz aqui, ó, esse desenho, e na sequência vem 2 pontos baixos, e agora a gente não tem como pular um ponto e fazer o próximo pontinho do desenho, né? Porque só sobrou um ponto aqui pra mim, então, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu entrar aqui porque saiu.
Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer o ponto aqui em cima, eu vou fazer o ponto voltando, porque vocês lembram? A gente pula esse ponto, faz esse daqui que é o alongado, e depois a gente volta pra esse mesmo ponto aqui e faz esse desenhinho, né? Então, eu vou voltar neste mesmo aqui, ó. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. E aí, ele vai ficar sem uma perninha, que é essa perninha aqui. A gente vai fazer só a perninha de cima. Já vira o trabalho como se fosse um livro. E a gente vai preencher essa carreira toda com pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, igual a gente fez antes. Eu volto aqui na próxima carreira. Agora, eu cheguei na próxima carreira e a gente tem que perceber uma coisa. Todos os desenhos que a gente fez, tanto nessa quanto nessa, tem 2 pontinhos de separação. Se a gente tá vendo que a gente vai correr esses pontos assim, um pra lá e vai ficando cada vez mais afastado, quer dizer que se a gente não fizer um novo desenho desse aqui nessa carreira, vai começar a abrir tanto espaço de pontos somente baixos que vai chegar uma hora que não vai ter mais desenho aqui nessa parte, tá? Não sei bem se soube me explicar. Só que aqui a gente já vê que tem uma diferença de 2 pontos, ó. Tem, contando pra trás, né? Tem o desenho, 2 pontos e um novo desenho. Então, eu tenho aqui o desenho, conto 2 pontos pra trás, eu já tenho espaço pra fazer um novo desenho. Então, é isso que eu vou fazer começando essa carreira aqui. Pra fazer esse novo desenho, então, a gente tem que fazer um ponto alongado, pulando este primeiro ponto. Então, a gente vai pegar, vai pular esse primeiro ponto, não vai fazer nada, e no próximo, descendo, né, que seria aqui nessa parte, a gente vai fazer um ponto baixo alongado. Vai fechar aqui, e agora sim a gente volta neste primeiro ponto, e a gente faz esse pontinho que entrelaça o ponto baixo alongado, tá? Vai ficar um pouco apertadinho, mas é o certo de fazer, na próxima a gente ajusta. É só fechar. Esse ponto aqui já foi feito, então é nesse que a gente vai fazer os 2 pontos baixos de separação entre um desenho e outro. Agora, a gente vai aqui embaixo de novo, pulando esse ponto aqui, né? Vou fazer nessa próxima. Vai fazer o ponto baixo alongado. Aqui já não tem segredo, vamos fazer essa sequência até chegar no fim da carreira. Eu mostro como que a gente vai finalizar. Então, aqui, ó, eu tô fazendo o último pontinho fantasia aqui dessa parte. Ponto fantasia por quê? Porque ele é diferente do restante dos pontos, ele forma um desenho na bolsa. Então, é isso que eu chamo de ponto fantasia. E aqui sobraram 2 pontinhos no final. São 2 pontinhos de separação, então aqui a gente não se preocupa com um novo desenho. A gente só vai terminar aqui, ó, com os 2 pontinhos nessa carreira. Ah, e se você tem dificuldade, né, de perceber o último ponto, é só você contar a carreira inteira. Ela tem que ter 40 pontos, são 40 pontos de início e 40 pontos no final dessa parte, porque ela será um grande retângulo, tá? Vamos virar o trabalho, recomeçar agora com a carreira de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de carreira anterior. Eu já volto para mostrar para vocês a próxima parte. Chegamos então na próxima carreira. Olha como tá ficando bonito, é um desenho, né, que ele vai indo assim lá pra frente. Então, tá ficando lindo. A gente vai começar agora a nossa próxima carreira que tem o ponto fantasia. Então, essa aqui foi só pontos baixos, né? A gente sobe aqui e nesta daqui a gente já vai começar com um ponto baixo, no mesmo lugar que sai essa primeira laçadinha, né? Ou seja, a última laçada que a gente fez na carreira anterior. Agora, a gente vai pular este ponto e vai seguir pro próximo ponto, só que lá embaixo, que é aqui, ó. Você segue essa linha, é aqui. É bem aqui, ó. Onde sai essa laçadinha aqui da carreira com fantasia anterior. E vai ficar o ponto baixo alongado. A gente vai voltar neste ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto que a gente fez. E vamos fazer mais um ponto baixo. Este ponto já tá preenchido, então a gente vai pro próximo. E aí, a gente já começa novamente a mesma sequência que a gente já tava fazendo nas carreiras anteriores. 2 pontos, cada um em um ponto diferente da carreira anterior, pula o próximo ponto e a gente desce aqui para fazer o ponto baixo alongado. Volta aqui atrás, faz um ponto baixo. E é bonito esse efeito, né, quando fica aberto. A gente pula este ponto, né, esse daqui já tá feito, então a gente vai no próximo e faz 2 pontos baixos novamente. A próxima é o desenho. Então, não muda nada, tá? Pula aqui, vai no próximo ponto, só que lá embaixo faz o ponto baixo alongado, volta este ponto aqui pra trás e faz um ponto baixo.
tá? Isso até o final da carreira, e eu já volto pra mostrar como que fica o final desta carreira aqui. Então, aqui eu terminei o último motivo desta carreira, tá? E aí, sobrou o quê? Sobrou só um pontinho pra gente finalizar, que não muda, então, a gente só faz o ponto baixo que sobrou. Às vezes é meio difícil, porque o fio é fita, né? Então, às vezes fica enganchadinho. Então, é só fazer esse ponto aqui, vamos virar. E aqui a gente vai fazer os 40 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Sempre subindo assim, ó, né? No mesmo lugar, para ficar bem retinho. Eu já volto para mostrar para vocês a próxima carreira. Chegamos na próxima carreira e agora a gente vai subir o nosso ponto baixo. Do mesmo jeito, e vai fazer 2 pontos baixos. Aqui não vai ter muito segredo, tá? É só pular o próximo ponto, fazer o ponto alongado no próximo, só que lá embaixo, né? Vai fechar, voltar, fazer de novo o ponto baixo. Acho que tá muito perto, né? Vou subir um pouco mais. E aí, faz o próximo ponto aqui, ó. E agora, continua fazendo os pontos baixos que a gente precisa fazer, tá? São 2 pontos de separação. E, novamente, a gente vai fazendo todos esses desenhinhos aqui, né, que a gente chama de ponto fantasia, iguais a gente fez desde o começo até o final. Como que a gente vai fazer, então? Nesse daqui vai ser a carreira de fantasia, na próxima será só os pontos baixos, e aí quando você virar, vai fazer de novo o fantasia e depois o ponto baixo. No total, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto com desenho igual essa daqui. Então, vocês vão fazer... Agora, a gente tem 1, 2, 3, 4, vai ser a 5ª carreira aqui com ponto fantasia. Vocês vão fazer mais 2, né? Além dessa daqui que vai fazer agora, mais 2 carreiras com ponto fantasia. Então, eu vou fazer aqui e eu volto pra vocês mostrando o resultado. Finalizei aqui a parte do desenho, né, da bolsa, então ficou aqui, ó, tá vendo que ele vai seguindo, assim, lateralmente, na diagonal? Então, ficou assim desse jeito. Já fiz 7 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e acabou, tá? Aqui a gente não vai aumentar mais. Esse vai ser o tamanho da bolsa, ó. Então, ela é assim, né, o tamanho dela no comprimento. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer uma volta inteirinha, pegando os 4 cantos deste retângulo, preenchendo com pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Corretinho, né? Aqui dos lados. A gente vai fazer assim, vai fazer o seguinte, a gente vai pegar agora assim, ó, de ladinho. E a gente vai colocar aqui um ponto corrente pra subir esta carreira aqui, tá? A gente tá preenchendo um ponto aqui, ó. Nesta primeira carreira aqui. Então, a gente vai pra próxima, que é esta daqui, ó, onde tem essa costurinha, né, que a gente fala, que tem essa costurinha aqui, e a gente vai fazer aqui, ó, nesta altura aqui, vou até colocar mais próximo pra vocês verem. Nesta costurinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente subiu uma corrente aqui. E aqui nessa costurinha a gente fez um ponto baixo. Aí a gente tem que ir agora na próxima carreira, né? Porque aqui a gente tá na parte onde subiu as carreiras e não onde estão os pontos de fato. A gente vai fazer mais um ponto baixo na próxima carreira. Só que a gente tem que saber identificar, né? Onde tá a próxima carreira. A próxima carreira está aqui, ó. Neste vãozinho que fica, tá vendo que essa parte entra pra cá e essa parte entra pra cá? É aqui que a gente tem que fazer mais um ponto. Então, a gente encontra aqui, ó. Pega aqui, ó, essa laçadinha aqui pra não ficar assim muito, muito difícil. Pega essa laçadinha aqui da frente, a laçadinha que a gente encontra lá atrás, aqui, e a gente faz um ponto baixo aqui também. Aqui já tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? É um pouco mais devagar o processo, porque não é ponto, né, que a gente tá pegando, e sim em locais diferentes. E aí, a gente fez aqui o terceiro ponto. Aonde que é o próximo? Igual aqui, ó, onde tem essa costurinha, ó, a costurinha aqui aparecendo, ó. Então, é aqui que a gente faz. Só que eu não vou pegar aqui embaixo, né, gente? Vamos pegar aqui num ponto que não seja, assim, nem muito fundo e nem muito lá em cima pra não ficar buraco, ó. Tá vendo? Eu achei um ponto que fica perfeito aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó,
mais um ponto baixo. O importante aqui não é você entrar no mesmo lugar, ó, tá vendo? Porque aqui não é um lugar reto como aqui. Aqui tem umas entradas um pouco mais pra baixo, tem outra mais pra cima. O importante é você encontrar um lugar onde não fique um buraco e você consiga preencher com um ponto baixo e subir esse ponto no mesmo tamanho que os outros estão. Então, não importa se você colocou a agulha um pouco mais pra baixo, tá vendo? Aqui é a valinha onde você vai entrar no próximo. Então, vou entrar um pouquinho mais pra baixo, ó, aqui. Aí, eu puxo pra ficar assim, ó, no mesmo tamanho dos outros, né? E como que a gente vê isso? Deixando a agulha reta com os pontos anteriores. Aí sim a gente fecha. Então não tem problema se seu ponto ficar um pouco mais largo aqui, ó. Tá? Claro que a gente vai tentar evitar daí esse efeito. Mas se não tiver jeito, não tem problema, tá? A gente vai deixar assim desse jeito. O importante é que você deixe reto aqui em cima. E esse é o efeito que eu quero dar nesta parte aqui, né? Porque ela fica um pouco torta, assim, com as subidas de carreira. E a gente precisa dessa parte reta, porque ela vai fazer... ela vai ficar aqui, ó. Né? Bem aqui, ó, nessa parte onde a gente tem a aba. Então, tem que ficar reto. O aspecto tem que ser mais geométrico, né? Então, não pode deixar torto. E aqui em cima também, essa é a outra ponta. Também tem que ficar reto, porque é a abertura da bolsa. Então, a gente não pode deixar tortinho como tá aqui, ó. Assim, cru, desse jeito. Então, a gente vai fazer isso por toda a extensão, todos os lugares aqui deste retângulo. Eu vou mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Só nessa partezinha aqui, ó. A gente tem a próxima carreira, só que acontece que essa carreira aqui não tem as costurinhas aparentes aqui, ela só tem as costurinhas aqui. Então, você já se guia que aqui é uma carreira que a gente precisa fazer o ponto baixo. E eu vou encontrar um ponto aqui, ó, dentro desse desenho, porque se a gente colocar por fora, aí a gente vai tirar o desenho. E eu não quero que tire o desenho da bolsa, os desenhinhos diferentes, né, do ponto, ó. Eu achei um lugar aqui bem dentro, né, no centro do desenho do ponto fantasia. E aí, eu fiz um ponto baixo. Aqui, nessa valinha, então, nessa entradinha entre um e outro, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Aqui ficou mais fácil, né? Tá vendo? E aí, vai acertando, ó. Esse ponto aqui não ficou nem aparente. Agora, aqui, ó, nessa costurinha. Agora, aqui, ó, nessa valinha. Na costurinha que tem aqui, já dá pra ver. E tá bem facinho de encontrar agora. Na valinha. Na costurinha. Agora já tá difícil de encontrar a costurinha, então a gente vai se guiando aqui, ó. Dá pra gente ver, ó, a costurinha aqui. Desculpem o barulho da rua. Então, a gente vai encontrar um lugar aqui um pouco mais... melhorzinho, né? Pra enfiar a nossa agulha e fazer o ponto, ó. E aqui... ficou muito pra cima, então, a gente tem que fazer o ponto um pouco mais curtinho e não tão longo quanto esse aqui que a gente fez, ó. A gente tem que sempre se preocupar em dar a mesma altura pra todos os pontos, ó. Vai ficar bem curtinho esse, ó. Não precisa subir muito, ó. Tá? Então, esse é o segredo pra deixar as pontas assim, arredondadas. Agora, é valinha, não é mais costura. Valinha. Costura. E aqui tem que ser no meio do desenho, porque o desenho acabou bem aqui, sem fazer ponto baixo, né, no final. Vocês lembram? Tem que ser curtinho também, pra deixar retinho. Pronto. E agora, na valinha. Aqui acabou as carreiras, né? Só ficou a carreira de correntes, que foi a primeira carreira. Então, a gente vai inserir a agulha aqui, ó, bem aqui nessa costurinha, no primeiro ponto, o ponto inicial, é um nozinho. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Deixa eu ajeitar esses outros aqui. A gente vai fazer um segundo ponto baixo aqui, porque a gente vai virar aqui. A gente vai fazer um segundo ponto baixo. Só que esse ponto aqui vai ficar um pouquinho mais larguinho, ó. Você dá uma largada nele. E a gente vai fazer um terceiro ponto baixo no mesmo lugar. Que assim a gente vai garantir uma quina. Aqui, ó, nesse mesmo lugar. E vai subir bem, ó. Tá? Não vai deixar apertado, não. Tem que ser bem larguinho. Agora, a gente conseguiu uma quina aqui, ó. Porque vai virar. Com 3 pontos no mesmo lugar, a gente conseguiu uma viradinha, ó. Uma quinazinha. E agora, a gente vai preencher todos os pontos. 40 pontos, né? Esse aqui já é o primeiro. 40 pontos, mais 39, então, né? Mais 39 pontos até chegar do outro lado com ponto baixo simples, normal, como a gente fez aqui no avesso desses pontos fantasias, tá? Aqui eu não vou mostrar, mas são 40 no total, aqui até chegar no outro lado. Então, aqui, ó, tô chegando no penúltimo ponto e vou fazer... é da reta, né? Essa base reta aqui, essa parte reta, a gente acabou de virar, né?
aqui nessa parte reta, então, eu cheguei no último ponto. Aqui é o último ponto. E eu vou inserir aqui a agulha um pouquinho apertadinho, tá? Porque é o começo do trabalho. Eu falei pra vocês fazerem umas correntes um pouco mais soltinhas, lembra? Então, aqui também já ajuda. Eu faço um ponto neste último, no mesmo lugar, mesmo sendo apertadinho, você coloca de novo e faz mais um pouquinho mais largo. Já vou virando aqui, porque vai virar uma quina. A gente vai fazer mais um no mesmo lugar. E também um pouquinho mais larguinho, tá? Olha a dificuldade. Mas não desiste não, viu, gata? Porque vai dar certo. Sobe. E aqui vai valer como o primeiro ponto. Aqui, desta parte aqui, nessa pontinha, né? Então, é importante vocês fazerem com uma altura legal, tá? Aqui virou uma quina, a gente só puxar aqui o do meio, ó. Se a gente puxar esse ponto do meio assim, ó, ele fica bem inclinado, então fica com uma quina bem legal, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, tá? A gente vai pegar e vai fazer... deixa eu aumentar um pouquinho aqui a luz, porque tá muito baixo. Assim, né? E a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez antes, né? O primeiro ponto foi pra essa carreira aqui, essa primeira. Aí a segunda carreira é o quê? É a valinha, aí depois tem a carreira que é as costurinhas, a valinha, as costurinhas, a valinha, as costurinhas, igual eu fiz antes, tá? Então, eu não vou mostrar muito aqui, ó, só vou entrar em alguns pontos, ó, aqui é a valinha. E aqui é a costurinha. Aí, você vai fazendo até você chegar lá do outro lado. Aí, vai fazer de novo essa mesma coisa. 3 pontos na quina, que é aqui. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês só o final, tá bom? Tô chegando aqui no final, tá? Aqui não tinha muito segredo, então é só ponto sobre ponto. E aqui não é o lugar torto, né? Tem cada pontinho, você consegue entrar com o ponto baixo. Então, aqui normal, só seguir com ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui na última parte, né? E aqui a gente percebe que temos um pontinho aqui que vai virando aqui, que é o primeiro ponto que a gente fez, que foi a corrente, que a gente virou aqui, ó, pra fazer toda essa extensão de pontos baixos por volta dos 4 cantos do retângulo. Então, aqui representa o primeiro ponto da virada, porque a gente já fez um aqui pra virar. Então, a gente vai fazer mais um no mesmo lugar, porque esse é o último ponto, faz bem alto, tá bom? Assim. E agora, a gente já vai cortar o nosso fio. Ó, deixa um pedacinho aí, ó. Corta, puxa inteirinho. Tá dando sombra, né, que a luz tá longe. E pronto, você puxou todinho. E a gente vai fazer agora o fechamento invisível, pra ninguém perceber onde foi que a gente terminou essa carreira. E aí fica perfeitinho, ninguém vai ter nenhuma reclamação sobre o nosso trabalho. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simular uma correntinha, né? Pegando nesta primeira correntinha aqui. Então, a gente vem por trás dela. Pega as 2 laçadinhas e vai pra frente. Como é uma fita, me engana. Aqui a gente puxa esse fio todinho pra trás. Viu? Puxou tudo pra trás e vamos simular este último pontinho, que já tá feito, mas ele era uma corrente, então não fica tão aparente assim. Puxa ele, deixa aqui uma diferença mais ou menos desses 2 pontinhos aqui, tá? E vamos trazer ele para cá e colocar ele dentro da última correntinha que se formou aqui nesse último ponto, que é essa corrente aqui, ó. Só que a gente vai entrar por baixo assim, ó. E vai puxar esse fio aqui, ó, que tá solto aqui, ó, pra dentro. Esse é o movimento que os pontos entrelaçados dão. Então, ó, aqui, ó, vai parecer que não tem nem começo e nem fim. E formou uma quina também. E ficou perfeito, ó, porque aqui ficou uma quina e aqui ficou uma quina. Aí, a gente terminou aqui, né? E aqui, a gente vem aqui no avesso e esconde este fio dentro dos pontinhos que tem aqui. Como é o avesso, não tem muita preocupação. A maior preocupação aqui, gente, é que vocês não puxem este fio demais, ó. Ele tem que ficar exatamente igual às outras correntinhas, ó. Tá vendo que tá igual? Ó, tá igual, tá igual, tá igual. Não pode ser nem mais apertado e nem mais largo do que isso, porque assim, se você deixar mais largo, vai aparecer que é um ponto aí falso. E se você deixar mais apertado, também vai dar diferença. Então, não vai adiantar de nada você ter feito esse trabalho. Então, agora, ó, só vou esconder, tá? Assim. Não tem uma sequência correta pra esconder
a gente esconde aonde dá pra esconder. E aí eu vou escondendo por vários outros pontinhos até sumir, tá? Que aqui o meu fio tá bem compridinho, né? Então, você pode simplesmente cortar e esconder uma pequena parte do lado avesso da sua bolsa, tá? A primeira parte da bolsa foi finalizada e ficou desse jeitinho aqui, gente. É um jeitinho que eu falo perfeito, tá? Olha só. 4 cantos bem formados, um corpo completamente uniforme, tá? E com este fio papir, fica super firme, ó, ela está bem estruturada. Então, é uma bolsa que não precisa de mais nenhuma estrutura. É só a estrutura do ponto e do fio, que é muito, muito, muito bom, tá? E eu creio que as clientes vão gostar. Ou você vai gostar, ou o seu presenteado também vai gostar, tá bom? Então, a primeira parte está finalizada. Vamos agora aprender a fazer as laterais. Já volto. As laterais nada mais são do que duas partes iguais, que juntam a ponta de um lado do nosso retângulo à outra parte do lado do nosso retângulo. Só que aqui a gente tem que fazer uma continha para que esta ponta aqui vire uma aba, que é o que virou aqui, e essa outra ponta aqui fique como o começo do corpo, tá? Então, aqui é a aba, ó, tá vendo? Olha como é firme, gente. Presta atenção na firmeza que é esse fio e esse ponto, ó. É firme, tá? Ele não ondula, ele não fica molenguinha, como quando você faz uma bolsa saco, por exemplo, fica molenguinha, sabe? Caído, como se fosse uma roupa. Não, é firme, é estrutura de bolsa, tá? Ó, fica assim, ó, desse jeitinho. Então, virou uma aba, essa parte aqui virou uma aba. E essa parte todinha aqui virou o corpo da sua bolsa, tá? E aí, a união pra fazer essa parte, virar o corpo, é exatamente essas duas partes aqui que a gente vai fazer separadamente. Essa e essa, tá? Então, vamos lá. Para fazer as laterais, a gente precisa, então, pegar o mesmo fio, pode ser cor diferente, começar com a laçada inicial e, em seguida, fazer 6 pontos correntes. Agora, a gente pula o primeiro, o segundo ponto, e só no terceiro a gente vai encaixar a agulha aqui na parte de trás. Lembra que nem a gente fez no corpo? Não essas laçadinhas da frente, sim aqui na de trás. E faz o segundo ponto baixo, porque as duas correntes que a gente pulou já eram o primeiro. Agora, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos, pegando pela laçadinha de trás, igual eu tô fazendo aqui. Para completar nessa carreira, são 5 pontos baixos. Agora, vamos subir para a próxima carreira e a gente vai virar como se fosse uma página de um livro novamente. A gente vai subir aqui, aonde saiu essa laçadinha, insere a agulha no mesmo lugar. E faz o primeiro ponto baixo. A gente vai preencher cada ponto da carreira anterior com um ponto baixo. Agora, para a próxima carreira, a gente está fazendo o último, a gente vira como se fosse a página de um livro e vamos subir a próxima carreira na laçadinha da onde sai a agulha, né? Vamos fazer 5 pontos em cada carreira durante 10 carreiras, tá? Então, eu volto aqui na 10ª. Aqui, eu cheguei na 10ª carreira e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir uma nova carreira, tá? Aqui no primeiro ponto, a gente vai fazer igual aos outros, vai fazer um ponto baixo. Só que agora, no segundo ponto, a gente vai colocar uma argola, meia argola, na verdade, esqueci o nome, gente, acredita? E a gente vai colocar ela assim, ó, desse jeito, tá? A parte reta, ela vai ficar assim, e a parte da lua, né, da meia lua, ela vai ficar pra baixo. Aí, agora, a gente vai entrar aqui, ó, na argola e no próximo ponto, e vai fazer um ponto baixo. Vai entrar no próximo ponto e fazer um ponto baixo, prendendo a argola aqui também, junto, tá? E no outro ponto também, a gente vai prender a argola aqui. Dá certinho por 3 pontos, tá? Esse tamanho de argola que eu peguei, ele tem... Vamos medir aqui, porque eu nem medi, agora que eu fui lembrar disso. Ele tem 2 centímetros, né? Então, é de 20 milímetros. Aí, você vai no último ponto, que é o 5º ponto da carreira, e faz um ponto baixo normal, tá? Sem pegar a argola, porque também ela nem alcança mais, né? A outra ponta. A gente vai virar o trabalho e vai fazer a última carreira. São, no total, 12 carreiras com 5 pontos baixos, tá? E
Agora, não é obrigatória a colocação na meia argola, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês porque é um jeito de colocar a sua alça na bolsa. Então, você não precisa necessariamente na 11ª carreira colocar essa argola. Você pode colocar as argolas articuladas, que são aquelas que abrem e fecham. E aí você não precisa se preocupar em colocar nada aqui. Você só faz os pontos baixos, 12 carreiras de pontos baixos e fechou, finalizou. Então, você vai fazer uma, duas iguais, ó, duas iguaizinhas, tá? Eu vou cortar aqui, ó, o fio, acabou. Vou fazer só um pontinho, uma correntinha, pra ficar seguro. Deixa eu só apertar um pouquinho mais esse ponto, que eu tô achando ele muito largo. Aqui, uma corrente e acabou. Gente, acabou. Aqui você já terminou de fazer tanto o corpo, a aba e também as laterais da sua bolsa. O próximo passo, a gente vai colocar essas duas laterais aqui, tá? Então, eu já volto pra mostrar. Então, vamos lá. A gente ficou, então, com 3 partes para formar a nossa bolsa, né? As duas partes laterais, desculpa, e nosso corpo no total, né? A aba e o corpo da bolsa, tá? A gente primeiro aqui precisa ver qual é o lado direito e qual é o avesso dessa bolsa. Então, o avesso está aqui, vocês estão vendo aqui o avesso. Parece muito com o lado direito, né? Mas o lado direito, a gente deixou as partezinhas mais esticadinhas do que o outro lado, ó. Dá pra tá uma diferença aqui, ó, dessa outra parte aqui. E a gente também fez os pontos baixos aqui para a frente, tá? Aqui a gente tá com eles no avesso. Como a gente vê um ponto baixo no avesso? O direito, você vai ver que todas as laçadinhas aqui, todas essas correntinhas, elas meio que aparecem pra gente, né? Ó, fica aqui, ó, a finalização com correntinhas. Já do lado do avesso, a gente não enxerga correntinhas aqui, a gente enxerga uma costura. Ó, são várias e várias costurinhas aqui, é como se fosse uma costura feita à máquina, assim, que forma uma linha reta em todas as partes aqui, ó, de todos os cantos, né, ó, tá vendo, ó, tem essa costura aqui, ó, todos esses pontinhos aqui é como se fosse uma costura, ó, e fica assim bem retinho. Então, a parte da direita é onde a gente não vê a costura, a gente vê essas correntinhas formando elos, um entrelaçado no outro, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, nós temos aqui na nossa lateral, 5 pontos em cada carreira e 12 carreiras, né? Então, vamos contar aqui 12 pontos a partir do primeiro pontinho que a gente tem aqui. Essa aqui é a frente, né? Então, a gente vai contar aqui, ó. Esse da virada, tá vendo que ele vira? A gente fez 3 pontos aqui, né? A gente fez 3 pontinhos, um do lado do outro no mesmo ponto. Então, o ponto do meio vai contar como o primeiro ponto da nossa parte aqui lateral. Aqui a gente vai utilizar somente os pontos das laterais e não aqui das pontas, tá? Então, a gente vai utilizar esse aqui como o primeiro ponto. Daqui a gente conta 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa parte aqui, ó. Eu tenho aqui marcadores de ponto e vou marcar aqui. E como eu sei que você aí que tá no começo não tem marcador de ponto, eu vou te mostrar uma coisa bem legal que a gente pode fazer com fios de diferentes cores, né? A gente pode pegar esse fio, em vez de colocar um marcador, a gente coloca um fiozinho pra marcar esse lugar que a gente precisa saber onde que ele fica exatamente. Sem precisar ficar contando toda hora, né? Ó, é só pegar aqui, ó, e marcar. Nesse mesmo lugar que eu coloquei aqui um marcadorzinho, tá? Tá, então a gente fez 12 pontos que equivalem ao lado dessa parte que a gente fez, que é a lateral. Agora, a gente precisa contar 5 pontos, que são essa parte de baixo da bolsa. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aqui eu também vou marcar, tá? E agora, a gente vai contar desse outro lado aqui, que vai ser a parte das costas, né? Então, aqui fica a frente da bolsa, a parte de baixo da bolsa e as costas da bolsa. Mais 12 pontos, né? Porque são 12 pontos que a gente fez ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a gente vai marcar também essa parte aqui. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos aqui também, ó. Vai sobrar 12 pontinhos e esses pontos serão a nossa aba, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos contar aqui 12 pontos, ó, do mesmo jeito, tá? Aqui nós fizemos 3 pontos, esse é o primeiro ponto, 1,
porque é o ponto do meio, né? Dos 3 pontos que foi feito aqui, esse aqui é o do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, a gente marca aqui o nosso pontinho. O tadinho fica perdido. 3, 10, 12, é aqui. Agora, a gente conta 12 de novo, porque isso daqui era só a aba, né? Eu comecei daqui de cima, então... Deixa eu ver se eu contei certinho, gente. Eu tô meio com dúvida. 3, 6, 9, 12. Tá certinho. Agora, são 3, 6, 9, 12 de novo e vou marcar. Agora, 5, que é a parte de baixo, né? 2, 4, 5. E vou marcar também aqui. Vamos ver se sobrou 12. 3, 6, 9 e 12. Bateu certinho, então, né? Então, não tem erro. A gente vai marcar dessa forma. Então, esses pontos aqui, ó, eles são a parte das costas. E essa parte aqui, ó, vai ficar a parte da parte de baixo da bolsa. E essa outra marcação aqui é a parte da frente. E aí, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, a separação. A gente marcou pra não perder os lugares onde que a gente precisa saber que vai ficar o ponto da quina, por exemplo, né, certinho. Porque se a gente fizer torto, a bolsa no final não vai ficar esse resultado aqui, ó, retinha, né? Essa mesma parte vai bater aqui nessa mesma parte e não vai ficar torto assim, ó. Porque se você colocar a parte lateral torta, ela vai ficar assim, ó. E aqui também não vai ficar retinho assim, ela vai ficar assim, ó, entortada, sabe? Não vai ficar com forma de bolsa. Então, é necessário fazer isso daqui, tá? Se não tiver os marcadores, utiliza um fiozinho de uma outra cor que dê um contraste aí, você consiga entender aonde que é que você precisa fazer o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das laterais agora e vai colocar na bolsa, tá? A gente vai utilizar o mesmo fio, ou pode ser um colorido aí que você queira, que você tenha em casa. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, neste primeiro ponto, que é aquele ponto do meio dos três aumentos que a gente fez aqui, do aumento que a gente fez com 3 pontos. Então, o ponto do meio é o primeiro. A gente vai inserir a agulha aqui. E a gente vai inserir também aqui, ó, no primeiro ponto da nossa lateral. Eu vou puxar este fio passando a lateral e o corpo junto. E vou ficar com uma laçadinha aqui, ó. Dessa laçadinha, a gente vai pro próximo ponto daqui do corpo, ó, esse é um ponto, e a gente vai pro próximo, insere a agulha aqui, e agora a gente vai buscar a próxima carreira daqui, da lateral da nossa bolsa, né, essa lateralzinha que a gente fez. E a gente vai buscar na lateral também a próxima carreira. Se a gente fez nessa carreira aqui, ó, a gente vai pra próxima carreira, que é essa daqui, e a gente insere a agulha aqui, ó. E aqui é super importante vocês fazerem certinho um ponto em cada carreira que a gente fez desta lateral aqui. Se pular uma, se fizer na mesma, vai ficar torto. Então, aqui muita atenção, tá bom, meninas? Aqui eu vou puxar, vou pegar essa laçada aqui, ó, e vou passar lá pra frente. Vou tirar da lateral, vou tirar também do corpo da bolsa e vou tirar dessa laçada que já tá na agulha. E eu vou formar aqui, ó, um primeiro ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto aqui. Vou pro próximo ponto daqui, que seria a terceira carreira desse lugar aqui, dessa lateral. Vou puxar o fio lá atrás, vou tirar da lateral, vou tirar do corpo e vou tirar também aqui da parte da laçada que tá na agulha. Ó, meu fiozinho vem aqui pra frente, depois eu escondo ele, não tem problema, tá, gente? Vou deixar ele bem aqui, ó. Vou pro próximo ponto aqui, ó. Vou pro próximo ponto aqui, na lateral, insiro a agulha, trago o fio pra frente e tiro tudo. Tudo e até a laçada. E, ó, vai formando pontos baixíssimos, tá? E a gente tem que ter o cuidado desses pontos ficarem todos iguais. Próximo ponto no corpo, próximo ponto aqui na lateral. Deixa eu só até ver se tá certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é aqui. E vou puxando, tá? Pra ficar fixa uma parte na outra. Perdão. Próximo ponto. E próxima carreira também aqui.
Inserir nos dois, puxar o fio que vem do rolo, tirar tudo e tirar também a laçada. E aí, vai formando, gente, vários pontinhos. Vou nesse ponto aqui agora. E eu vou chegando aqui, tá? Cuidado com a lateral, gente. A lateral, ela confunde muito a gente. Então, mais cuidado na lateral do que no corpo. Porque no corpo a gente fez pontinhos aqui, né? Pra se guiar. Lá na lateral, não. E sempre deixar fixo, tá? Bem firme pra não soltar nenhuma parte da outra, não ficar uma coisa assim separada aqui, tá? Quanto mais se apertar, melhor é. Vou pro próximo ponto das duas partes. E vou fechando aqui, ó. Quer ver um jeito mais fácil de se guiar? Você coloca aqui onde tá a costurinha e coloca onde tava a linha. Igual a gente fez aqui nas laterais também do corpo, né? Aí você não se perde tanto, mas mesmo assim precisa ter atenção. Aqui é um pouco mais demorado. Exercita bem a sua paciência. Porém, o resultado, né, gente? O resultado é outro nível. Então, tô aqui, ó. Tô no penúltimo lugar de colocar. Então, esse é o último, ó, tá vendo? Se esse é o último, e aqui também tem uma marcação, é porque tá indo certo, né? Então, precisa bater. O último lugar de colocar a agulha, o último ponto, bater com o seu marcação. Aí, tá indo tudo legal. Vou tirar aqui o marcador. E vou entrar aqui nesse último pontinho. Ok. Deu certinho, então, a gente vai agora pra parte de 5 pontos aqui da parte de baixo, né? Mas nessa parte de baixo, eu vou fazer o seguinte, vou até aproximar pra vocês verem direitinho. Nós pegamos aqui na lateral dessa carreira, né? Essa primeira carreira aqui, quando a gente fez a lateral. E aí, a gente precisa inserir no próximo ponto aqui do corpo, só que a gente vai inserir aqui no mesmo lugar dessa carreira, tá? Porque equivale também ao primeiro ponto, né, daqui de baixo. Quando a gente começa a lateral, a gente começa com 5 correntes. Então, nessas correntes é que vai equivaler os 5 pontos aqui da parte de baixo da bolsa, né? Do fundo da bolsa. Então, eu vou inserir na primeira corrente. Aí, eu vou puxar o fio. E vou fazer a mesma coisa, tá? Pronto. Agora sim, a gente vai pro próximo ponto, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos. Esses são os 4 pontos dos 5 pontos, os últimos 4 pontos dos 5 pontos da parte de baixo da bolsa. E aqui eu tenho muito cuidado mesmo, eu vou devagar, porque eu gosto de prestar muita atenção nessa parte aqui, tá? Pra não perder nenhum ponto. Agora, eu vou pro próximo, ó. Fiz nesse aqui, que é equivalente a esse ponto. Agora, eu vou pro próximo, que é esse daqui, ó. Pro próximo do corpo. Eu fiz nesse, né? Então, agora eu venho pra esse. É o último ponto. E aqui é a marcação. Então, tá correndo tudo bem até aqui, tá? Vou tirar a marcação. É o último ponto da base, da parte de baixo. E o último ponto aqui também. É só a gente encaixar aqui, ó. Paciência e também puxando bem pra ficar apertadinho, justo a base, né, o corpo e a lateral. Agora, a gente vai aqui, ó, pra essa parte aqui, ó, que é a próxima carreira. Próxima no corpo e próxima na carreira. Vou colocar um pouco mais distante, porque fica difícil de manusear. Aí. Mas é isso, tá? Próximo ponto no corpo, próximo ponto na carreira. Se a gente entrar aqui na valinha, agora a gente vai entrar aqui, ó, na costura. Aqui nessa costurinha. E tira tudo. Agora, na valinha. E tira tudo. Agora, na costura, aqui.
tira tudo até chegar lá em cima, tá? Eu vou fazendo aqui e já volto pra falar o restante desse trabalho maravilhoso. Neste último local, então, o último ponto que une o corpo com a lateral. Como que ficou? Ficou assim, ó. Uma costura que pegou a frente, a parte de baixo e a parte de trás, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente não vai cortar nosso fio, tá? Eu vou fazer uma volta por toda essa parte aqui, ó, que a gente fez pontos baixos até chegar até aqui, fazendo pontos baixíssimos, ó. Tô indo pro próximo ponto, ó, um ponto baixíssimo. Aqui também, ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é assim, você só vai entrar no ponto, puxa o fio pra frente e não vai dar nenhuma laçada, só vai tirar já essa laçada aqui da agulha, tá? E aí eu vou fazendo esses pontinhos, cuidado pra eles não ficarem muito grandes, nem muito pequenos, nem muito apertados. E aí eu vou fazendo por toda essa parte aqui, ó. Ó, vai ficando uma costurinha aqui. E também vai dando mais firmeza nas pontas da aba. Quando eu chegar aqui, ó, nesse pontinho do meio, lembra que a gente fez 3 aqui na quina? Quando chegar no pontinho do meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, eu volto aqui no trabalho, no próximo ponto, e faço um ponto baixíssimo. Isso vai dar uma quina mais acentuada, tá? Pro trabalho. Então, ó como é que ficou. Ficou uma virada, assim, bem bonita, né? E agora, eu continuo com pontos baixíssimos. Isso aqui são o que sobrou de fio, depois eu vou esconder, mas aqui eu vou seguindo com pontos baixíssimos. Então, aqui eu fiz, ó, aqui fazendo a correntinha, né, depois do último ponto, aquele pontinho no meio. E aí, agora eu vou descer até chegar aqui, ó, nessa marcação, fazendo pontinhos baixíssimos aqui. Eu cheguei aqui na marcação e agora eu vou pegar a minha outra lateral e vou continuar a fazer pontos baixíssimos, porém, eu vou juntar a lateral, do mesmo jeito que a gente estava fazendo do outro lado. E essa parte aqui, ó, ela fica pra fora, tá? Sempre tem que colocar a gola pra cima, né? Então, em direção à aba, ela fica na direção da aba e não na direção de pra baixo da bolsa. A gente insere aqui no primeiro ponto, então, aqui, ó, tanto no corpo e no primeiro ponto da lateral, vai puxar esse fio e vai continuar e manter os pontos baixíssimos até a gente chegar lá do outro lado. E seguindo a mesma regra, valinha, costura aqui na lateral, tá? Se a gente chegar aqui e não der certinho, ó, pelo visto dá, né? Com a marcação, é porque a gente fez alguma coisa errada. Aí você volta, né? Você volta pro começo, faz novamente até você acertar e chegar certinho os lugares, tá? Tudo tem que bater aqui, porque senão fica torto. Tem que ficar igualzinho às marcações que a gente fez aqui do outro lado, pra não ficar torto. Então, o final da parte de baixo tem que bater com a parte daqui. Esse comecinho aqui da parte de baixo tem que bater com essa parte daqui. E essa parte aqui tem que bater com essa parte daqui, porque senão fica super torto, tá? Eu vou fazendo o meu aqui e já volto pra mostrar o resultado. Então, ó, eu tô aqui no último ponto, ultimíssimo ponto, o último ponto, são desses 3, né, desses 3 que a gente fez a virada aqui, a gente vai pegar no ponto do meio, então, ele é o último ponto. Então, eu entro nesse e o último ponto daqui também, que é aqui em cima. Os últimos pontos são mais apertadinhos, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de força pra entrar neles. Puxa o fio, tira o corpo e tira a lateral também. Ó, tá vendo que é apertadinho? Aí fica um pouquinho mais difícil de puxar, mas não impossível. Pronto. Puxei, tá? Aqui a gente já finalizou, então, a costura lateral, né? Pra unir essa parte com a parte de trás. A gente não vai terminar aqui, então, a gente vai fazer o quê? Uma correntinha e vai vir no próximo ponto aqui. Por que eu fiz essa correntinha? Que é pra fazer aquela viradinha, lembra que a gente tinha feito antes?
ali nessas pontinhas ali em cima, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ó, ficou uma viradinha. E agora, a gente vai preencher os últimos pontinhos desta lateral aqui, ó. A gente vai, dessa parte, né, da abertura da boca da bolsa, a gente vai encher com pontos baixíssimos, igual a gente fez nessas outras partes aqui de cima, tá? Aqui eu cheguei no último ponto, vou fazer uma corrente, e aí depois, ó, cortar. Cortei, vou puxar esse fio todinho, e agora eu vou inserir aqui, ó, na primeira correntinha daqui, ó. De cima pra baixo, eu vou puxar este fio todo pra cima, e agora eu vou encaixar ele aqui na primeira correntinha aqui, ó, que eu fiz. Pegando aqui atrás da bolsa, ó. Insere aqui bem no meio da última corrente. Ai, como a fita, ele me engana, sabia? Peraí. Vamos acertar. Aqui, ó. E vai fazer esta quina, tá? Agora, a gente vai colocar lá pra trás. Como eu não consegui pegar lá pra trás direto, aí eu já vou passar pra trás agora. E aí, formou uma quina bem bonitinha aqui, ó, gente. Ó, viu que ficou umas quinas bem bonitinhas? Agora, o que a gente vai fazer? Vai esconder todos os fios. Esse aqui eu vou puxar lá pra trás, lembra que veio pra frente? A gente puxa ele pra trás, lá pra dentro da bolsa, e vai escondendo tudo, tá? Aqui esse processo é super fácil, é só você pegar aqui pelo avesso e colocar esses fios que sobraram tudo pra dentro. Eu vou fazer com todos aqui e vou mostrar como eu vou proceder, tá? Então, gente, já escondi todos os fiozinhos, ó. Aqui, ó, ficou as pontinhas dos fiozinhos que eu cortei. E a bolsa tá quase finalizada, gente. Já dá pra ver a frente, já dá pra ver o fundo, a lateral, a parte de trás, dá pra ver a aba, já tá bem separadinho em partes, né? Tá muito igualzinha essa daqui, ó. Vou colocar até aqui do lado pra vocês verem, ó. Tá muito igualzinha, é quase o mesmo tamanho, gente. O fio era um pouquinho mais grosso aquele ali, por isso que deu um tamanho na altura, ó. Mas tá muito igualzinha, tá? Qual que é a parte agora? A gente vai colocar o fecho, menina. O fecho, que é essa coisa linda. Vocês vão aprender a colocar comigo. E aí, vocês vão conseguir colocar também em outras bolsas, tá? Então, eu vou colocar esse daqui. Por quê? Não porque seja uma obrigatoriedade de você ter esse tipo de fecho, mas você já vai aprender a técnica que eu uso pra colocar aquele tipo de fecho ali. Você pode colocar o fecho imantado também, ó. Eu vou mostrar pra vocês umas outras opções. Então, gente, a gente pode colocar aqui, ó, o fecho imantado, tá? Aí, a gente coloca aqui, ó, igual eu fiz na aula da Sofia, da Sofia, né? Vocês podem lá olhar como que eu coloquei o fecho. Então, é praticamente um aqui e outro lá. E aí, vai ficar fechado assim, né? Grudado com o imã do fecho. Vai ficar assim, ó, sem nada aqui na frente. E aí, a gente utiliza o quê? De criatividade. Se ela ficou muito vazia, eu venho e coloco aqui, ó, um pingente. E esse pingente tá maravilhoso, ó. Os metais eu compro na Altero, né? E aí, você pode colocar um pingentinho assim, ó, dessa forma. E aí, a gente vai colocar agora mesmo, né, esse outro fecho. Eu vou mostrar pra vocês como que coloca, porque assim vocês pegam e entendem como que fica a colocação de fechos assim. Torniquete, que chama. Ele vem em 4 partes. Ele vem a parte da frente, essa daqui. Vem a parte de trás, que vai na aba. Vem a parte da frente, que vai no corpo. E vem a parte de trás, que também vai no corpo. Primeiro, a gente vai centralizar a parte da aba, tá? A gente vai pegar uma fita métrica, vai medir aqui
e vai ver quanto que ficou o tamanho da sua bolsinha. Deixa eu dar uma aberturinha aqui. Ficou com 18 centímetros, então a metade dá 9 centímetros. A metade é aqui, ó, 9 centímetros. Então, eu vou marcar. Pode ser com marcador e pode ser com fio, pra você entender aonde fica o meio dessa parte aqui. Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, e centralizar aqui onde tá essa marcação, esse fecho torniquete, tá? Antes disso, a gente vai pegar e vai fechar ele, porque ele precisa ser fechado. E pra ele ser fechado, a gente encaixa aqui nele, ó, 2 parafusos. Então, antes da gente colocar ali, a gente vai colocar os 2 parafusos. Eu vou colocar e já volto. Então, gente, eu já coloquei aqui o parafuso, já ficou a união, né? Fiz a união da parte de trás com a parte da frente. E a gente vai lá na bolsa. Pra isso, a gente vai precisar dessa velha amiga minha aqui, que é a cola de porosidade 3. A número 3, ela é minha amiga, tá, gente? Ela sempre está comigo em todos os momentos. E aí, ó, eu vou passar aqui dentro um pouquinho de cola. Eu uso uma agulha velha, tá, gente? Essa agulha aqui eu não uso. Poderia ser outra coisa, né? Mas eu uso essa agulha. E eu passei aqui a cola, tá? Eu vou vir aqui nessa marcação. Vou tirar o marcador. Eu já sei que é aqui que eu tenho que colocar bem centralizado. E vou entrar o fecho aqui. Tá bem grosso, hein? Eu vou precisar abrir. Só afastar um pouquinho, tá? Depois eu fecho de novo. Pronto, afastei um pouco pra conseguir entrar. Cadê o lado da cola? É aqui. Pra conseguir entrar aqui, ó. Que é bem aqui. Aí, ó, eu entro aqui. Pego uma agulha ou uma ferramenta e coloco lá pra dentro, bem encostado lá no finzinho, ó. Tanto aqui na frente quanto atrás, tá? Ó, aqui, ó, tem um pontinho que não tá deixando correr bem, então a gente encaixa ele aqui dentro bem encaixadinho. Ó, essa ferramenta que eu tô aqui, gente, é aquelas de precisão, tá? E agora, ó, encaixei tudinho, tá centralizado, tá vendo? Bem centralizado. E eu vou fechar, porque eu abri um pouquinho, né? Abri um pouquinho pra ficar mais fácil de entrar o trabalho, porque é grosso, então a gente precisa nivelar. Ó, agora eu apertei, e agora eu vou apertar aqui também. Pronto. Tá bem preso, tá? Mas a gente vai dar uma segurança a mais aqui. Então, a gente vai utilizar desse restinho aqui que ficou de fio, uma partezinha dele. Cadê a ponta? Aqui. Assim, ó. Uma partezinha bem pouca, gente, não muito, tá? Se já quiserem reservar, né, pra caso acabe o fio, vocês podem reservar antes. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar cola aqui nessa parte também. Então, eu vou lá com a minha agulha, na cola, pego um pouquinho e passo aqui dentro. Mas é lá no fundo, tá? Nessa parte aqui embaixo. Um pouquinho, tá? Eu faço isso pra não manchar, porque se aparecer a cola, mancha. Eu vou encaixar o fio aqui, ó, nessa parte. Assim. E agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou passar ele pra dentro. Opa! E vou passar ele pra dentro desses pontos aqui pela parte de trás. Ó. Tem um ponto, ó. E agora eu passo o fio aqui. Dou uma soltada, né? E aqui também, ó. Aqui tem um ponto assim, ó, bem embaixo. Aqui. Vem e puxo o fio. Vou colocar a câmera aqui porque tá bem ruim, né? Pronto. E aí, eu passei aqui, ó,
por esses dois pontinhos aqui do lado, ó. E eu vou continuar passando, tá, gente? Passar por mais um ponto aqui, ó. Aqui pra baixo. E agora eu vou passar aqui, ó, pra cá. Tem que ser esse movimento, tá? Você primeiro desce o ponto aqui, ó, chuva. Desce o ponto aqui e agora a gente vem pra cá. E chega aqui no meio, ó. Bem no meiozinho. Deixa esse aguardando e vamos levar o outro pro meio também, ó. Ele vai passar aqui por baixo. Vai vir aqui pro lado. Nesse mesmo movimento que a gente fez com o outro. Até chegar aqui no meio. Chegou aqui no meio, a gente vai pegar esses dois fiozinhos aqui e a gente vai dar um nó. E esse nó vai ser bem apertadinho, tá? Pra puxar mesmo aqui, ó. Como ele tá segurando aqui, ó, essa parte aqui do fecho, né? Ele vai ficar assim, ó. Puxando o fecho. E aí, você deu um nó, você dá mais um nó. E agora, a gente vai esconder. O restante do fio a gente esconde, tá? Pode trazer pra cá, ó. Pra mim já tá ótimo. Eu vou cortar. Vou passar cola. Aqui bem embaixo. E vou colar. Esperou 2 segundos? Pronto, gente. Colou, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou esconder aqui pro lado. Você vê que eu dou uma amassadinha? Porque quando você dá uma amassadinha, aí esconde que tem um fio lá dentro, ó. Você dá uma amassadinha e esconde, tá? Ó, dá uma amassadinha, meio que esconde. Eu vou passar pra cá, pra cima. Pra mim já tá ótimo. Eu vou cortar e vou passar novamente um pouquinho de cola. Da cola 3. Cola instantânea número 3, tá, gente? Aqui, ó. E vou fechar. Dar uma apertadinha pra sumir. Pronto. E agora, o fecho ficou super firme. Isso aqui não vai sair. De jeito nenhum vai sair. E agora, ele ficou aqui, ó, nesse lugarzinho. A gente vai medir onde que coloca a outra parte do fecho no corpo. Então, como que a gente faz? A gente vai colocar o fecho aqui, ó. Vai girar, vai deixar preso aqui, ó. E aí, a gente vai bater a aba no corpo. Certinho, tá? Fechando aqui, ó, certinho, sem apertar muito. Certinho aqui também, sem apertar muito. E a gente descobre, então, que essa parte aqui do meio, ela precisa bater aqui, ó. Pra ficar certinho. Então, a gente vai girar de novo. E vai tirar a parte da aba. E vai marcar aqui, ó. Certinho onde que a gente coloca a parte dessa parte do fecho. A gente vai entrar na bolsa. Tem 2 garrinhas, né? Entrou aqui na bolsa, ó. Ficou assim. A gente vai colocar agora essa chapinha que vem pra ficar na parte de dentro da bolsa. E aí, a gente vai pegar aqui um alicatinho e vai fechar essas 2 garrinhas. Tá? Ficaram 2 garrinhas aqui, ó. É só fechar, gente. Vai pro lado. Aperta. Eu sempre pego a chapinha e a garrinha e aperto assim, ó. Pra ficar bem firme. Pega a garrinha de novo, ó. Vira ela aqui pra dentro. Pega a chapinha embaixo da chapinha e também a garrinha e fecha. E assim fica bem firme. Quer esconder essa parte aqui? Pega um pano, um fiozinho aqui, ó, e cola aqui, ó. Pega um outro fiozinho aqui, ó, desse aqui, da mesma cor, e cola aqui. Cola assim, tá? Ou você pode fazer uma trama e esconder.
E aí você ajeita aqui, ó, pra ficar retinho, porque às vezes fica meio torto. Mas, ó, ficou retinho aqui. Agora, quando você fecha, ó, você passa aqui, ó, essa parte. E é só fechar. E pronto, você já colocou o seu fecho. Fica maravilhoso esse fecho. Esse fecho é maravilhoso, gente. É o fecho mais bonito que tem, de verdade. E ele é assim, quadradinho com uma bolsa. Combinou muito, muito, muito mesmo. Agora a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar a alça. Se você não colocou aqui essas meia-luas do lado, você vai colocar direto a alça aqui. Se você colocou a meia-lua, você vai colocar direto a alça aqui. Então, tem a alça aqui, uma alça de metal. Eu vou abrir esse elo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, encaixar aqui. Abrir um pouquinho mais. É só encaixar aqui, ó. E fechar. A alça, eu quero que seja uma alça um pouquinho maior que a alça de mão. Então, eu vou deixar assim, ó, mais ou menos neste tamanho, ó. Ó, essa daqui, ó, é de mão também, ó. Dá pra colocar no ombro? Dá pra colocar também, mas fica apertadinha. Essa daqui eu vou fazer menorzinha. Ó, mais ou menos esse tamanho, que vai dar, ó, em tamanho de centímetros, vai dar em torno de 30 centímetros. 30 centímetros de alça. Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou abrir o elo. Eu vou soltar um elo do outro. Esse aqui eu vou usar pra grudar aqui. Quer abrir um pouquinho mais, porque a minha argola é grossa. E vou colocar aqui, ó. Vou juntar com a última parte. E vou fechar. E aí, eu fiz uma alça de mão, de correntinha e alça de mão, tá? E aí, fica assim, olha, que linda. Deu até um charme, se quiser utilizar na mão, só com a mão. Gente, fica show de bola, né? E aí, tem a segunda opção, né? Se você não colocou a meia argola, você vai colocar a sua alça aqui. Então, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Se não tiver essa parte na sua meia argola, você vai colocar aqui direto. Ó. Tá endurecida por causa do banho. Aqui. Coloca aqui. E aí, a gente vem direto na bolsa e encaixa aqui, ó, no meio dos paninhos. Vou fazer da outra, que essa tá endurecida. No meio dos pontos, ó. Tá vendo? Finge que não tem isso daqui. Aí, a gente encaixa aqui, ó. Super mais fácil, né? Vem do outro lado. Encaixa aqui. E pronto, ó. Aí, a gente esconde essa aqui, ó, pra não aparecer. Passar ela pra trás. Assim. Finge que não tem a outra alça, que eu não coloquei nada. E aí, a gente só fica com a alça que a gente acabou de colocar. E é uma alça maiorzinha, ó. Eu vou colocar até mais alta aqui pra vocês verem, ó. Aí, fica uma alça assim, ó. Maiorzinha. Mais compridinha, mas também fica lindo com o mosquetão, porque ele é mais prático, né? Mais fácil de vocês fazerem, tá? E é isso, gente. A nossa mini bag Lola está finalizada. Aqui ficou um buraquinho, né? É por causa da parte de trás. Depois eu arrumo, mas não tem problema. Aqui, ó, a gente finalizou, tá? Ó, ficou assim aqui do lado. Deixa eu tirar essa alça aqui, porque eu não quero essa alça. Ficou finalizada. Ficou linda nessa cor, gente. Ficou maravilhosa. Quero até pra mim essa daqui. Olha, que coisa mais linda e chique. Ficou maravilhosa, tá? Me conta aí, aqui embaixo nos comentários, o que você achou da mini bag Lola. Me conta se já fez, me conta se gostou da videoaula. Segue nosso canal, tá? Ativa os sininhos para receber novas notificações, porque a gente vai ter videoaula praticamente toda semana, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam da receita da bolsa, da mini bag Lola, né? São duas cores que contrastam, uma mais séria, uma mais alegre, cor dourada, cor prateada. Me conta qual que é a cor que você mais gostou dela. Mas já adiantando, se você gostou da videoaula e se te ajudou de alguma forma, deixa o like pra gente, se inscreve no nosso canal, pode clicar também no sininho, porque assim você recebe as notificações de quando chegar novas aulas e tem muito, muito mais por aí. Vou também deixar pra vocês o link do nosso Instagram e do nosso Facebook, a gente coloca stories diários lá, curiosidades
novidades, também coisas que podem ajudar muito vocês a melhorarem as suas receitas, tá? Então, nos vemos na próxima, meninas. Beijo! Tchau!